Bom dia. Então, continuando a nossa aula de processos industriais, hoje nós vamos finalizar a parte de produção de papel. Então, na aula passada, nós falamos aí do digestor, o digestor que vai promover essa degradação da lignina, da hemicelulose, retirando esses componentes que vão ser tratados, né? Esses resíduos que vão estar presentes no licor negro. Desse licor negro, ele se converte para licor verde, e desse licor verde, ele volta a ser licor branco, que retorna para o processo. A celulose lavada, ela tem uma coloração escura. Então, nesses depuradores, vai promover o processo de lavagem e obtém a celulose do tipo K35. K35 é aquela celulose que é escura, que é destinada, por exemplo, para produzir papelão. Mas se o meu interesse é produzir papéis como papéis de impressão, papéis mais alvos, eu preciso de passar ela para o branqueamento. E é isso que nós vamos começar a estudar hoje, que são os processos de branqueamento. Tá? Então, o branqueamento, ele permite que essa celulose, que ela é escura, aliás, a celulose mesmo, ela não é escura, mas ela tem feixes e especialmente lignina, que faz com que ela fique escura. Então, nesse processo de branqueamento, nós vamos promover reações onde nós vamos retirar essa lignina residual para que a celulose que é branca fique branca. Tá? Retirando esses componentes inadequados que promovem a cor nessa celulose. O branqueamento é um processo químico aplicado às polpas celulósicas para aumentar suas alvuras. Tá? Então, existe o branco-alvo. Esse branco-alvo, ele tem um comprimento de onda que é o comprimento, se eu não me engano, do óxido de magnésio, óxido de manganês, não lembro. Mas ele tem um comprimento de onda específico. E aí, tende-se a esse branqueamento para chegar nessa alvura. Então, existem equipamentos nas indústrias papeleiras que medem a alvura, que nada mais é que um espectrofotômetro. Tá? A celulose e as polioses não contribuem na coloração. As polpas, pois são naturalmente brancas. Então, a celulose ela é branca. O que faz com que essa celulose esteja escura nessa etapa é a presença principalmente de lignina, sujeira, feixes de fibras, rejeitos e outras substâncias que geram cor nessa celulose. Então, o objetivo é atacar e remover a lignina residual, atacar e destruir moléculas causadoras de cor, né, nessa celulose, atacar e remover dos coloristas sujeiras e feixes de fibras, aumentar a alvura na polpa e também promover a sua limpeza. Tá? Então, retirando esses componentes residuais que estão presentes nela. Características do processo. Então, por razões técnicas e econômicas, existem vários processos que são utilizados para a eliminação da lignina. Dentre eles, escolhe-se processos com muitos estágios, porque se você usar só um estágio, você vai precisar de muito produto químico, muito tempo, degrada o material, perde a qualidade da celulose e você não consegue branquear. Então, realizando vários estágios, pequenos estágios mais curtos, com menos produtos, você consegue preservar as propriedades, a qualidade mecânica dessa fibra e ainda consegue promover uma alvura melhor. Um maior grau de alvura com menor degradação das fibras pode ser alcançado se aplicar quantidades menores de reagente de branqueamento em etapas sucessivas. E também fazer uma composição de vários agentes que vão estar promovendo o branqueamento. Você alterar os produtos, não usar um apenas. Então, usar eles de forma que trabalhe esse sincronismo, né? Ou eles juntos, ou eles, cada etapa, um produto químico diferente. Então, a intensidade do branqueamento é determinada em função da finalidade que se destina à celulose. Qual vai ser a aplicação dela? Então, você consegue produzir, aliás, a indústria produz várias celuloses de várias categorias. É claro que quanto mais branqueada, mais cara é a celulose, porque você tem um custo de branqueamento maior. Por exemplo, para os papéis em geral que são produzidos, né, nós temos
os papéis como impressão e cópia, que precisa de ter um percentual de alvura que esteja entre 80% a 90%. Para jornais, revistas, utiliza uma alvura de 60% a 70%. E para embalagens, uma alvura de 25% a 30%. Em geral, é essa especificação que se utiliza na maioria das indústrias. E você tem outras aplicações também da celulose, essas aqui são as principais. Então, os alvejantes mais comuns são aqueles que são oxidantes, tá? Dentre eles se destacam os componentes com cloro, embora hoje o cloro livre ele é proibido e não é mais utilizado nas indústrias, embora ele já foi muito utilizado, mas pelo seu potencial, né, oxidante e pelo impacto ambiental que ele gera, ele foi proibido. Na maioria dos casos, existem oxidantes que são fortemente eletrolíticos, roubam elétrons da lignina e de outras moléculas, quebrando as ligações existentes e permitindo que elas sejam retiradas. Tá? Então, os produtos que são mais utilizados no branqueamento é o cloro, que entre eles é o que tem melhor poder de branqueamento, mas o cloro livre existe uma tendência de não ser utilizado, que eu saiba já não é utilizado, mas ele ainda é o que tem melhor poder para branqueamento, tá? Que eu saiba, né, não é mais utilizado. Contudo, ainda permanece a utilização de outros produtos que tenham cloro, por exemplo, a hipocloração, que vem abaixo, que é o H, tá? Então, H, o hipoclorito de sódio, ele é utilizado. A extração é uma etapa, então veja que tem uma etapa, a cloração é onde tem a reação química. A extração, ele tem esse nome, hidróxido de sódio, porque nesse caso é apenas, ele não promove a reação na lignina para retirar ela da celulose. Ele vai atuar como uma solução que, uma solução que permite a extração desses componentes gerados. Então, o cloro, ele se liga à lignina, formando cloro-lignina. Então, o cloro-lignina, ele é extraído como uma solução de NaOH, de soda cáustica. E, por isso, esse nome é chamado, o hidróxido de sódio, quando é utilizado, essa solução é chamada de E. E porque vem de extração. Cloro, C, porque vem do cloro. O hipoclorito de sódio, né, uma hipocloração, o símbolo é H. O dióxido de cloro, o símbolo é o D. O oxigênio, que é utilizado, geralmente utiliza-se oxigênio e depois soda cáustica, hidróxido de sódio, o símbolo é o O. Peróxido de hidrogênio, letra P. Tá? Esses são os principais. Contudo, existem outros tratamentos que são um pouquinho mais caros, mas também são utilizados, né? Dentre eles, nós temos aí o tratamento com oxigênio apenas, né? Como citei, você usar o gás oxigênio, ele é mais caro, mas também é uma via. O gás ozônio também pode ser utilizado no branqueamento, né? Mais caro ainda que o oxigênio. A extração oxidativa, onde utiliza oxigênio e hidróxido de sódio. E também tem a extração alcalina com peróxido, onde utiliza peróxido de hidrogênio mais soda cáustica. Então, essa soda cáustica oxigênio, o símbolo é com Ozinho minúsculo em cima, embaixo, tá? Subscrito. E o tratamento de extração alcalina com peróxido é um E com P subscrito. Existem muitas sequências, tá? Aqui apenas alguns exemplos que são utilizados. Por exemplo, aí, uma extração com 75% de alvura utiliza o cloro livre, tá? Uma extração com hidróxido de sódio, tá? E depois hipoclorito. Uma sequência aí para ter uma alvura de 75% a 80%, cloro, uma extração, depois hipoclorito, depois novamente cloro e depois uma extração com hidróxido, depois dióxido de cloro. E assim nós temos vários exemplos de tratamentos com muitas sequências, tá? Com o objetivo de promover esse branqueamento. O monitoramento do processo é realizado por meio de dosagens da viscosidade, do meio e do número K. A viscosidade está relacionada com o teor de celulose,
a redução deve ser minimizada. Então, você tem uma solução para essa celulose e uma forma de nós determinarmos a concentração dela é a partir da análise da viscosidade. Tá? Então, se você reduz a viscosidade, significa o quê? Que você está reduzindo o seu teor e isso não é interessante, né? Porque você está reduzindo a quantidade de celulose presente. Tá? E isso aqui também ele pode ser medido para avaliar, por exemplo, se você até o nível de qualidade dessa celulose. Se você começa a degradar essa celulose, você também reduz a viscosidade. Então, por isso que é um parâmetro muito utilizado para monitorar todo o processo de branqueamento da celulose. O número kappa, quando eu falo K25, K35, é o número kappa. Ele está relacionado ao teor de lignina. Tá? E a redução tem que ser minimizada. Então, quanto maior o número kappa, maior o teor de lignina. O objetivo é retirar a lignina, ou seja, deixar ele mais branco. Então, a polpa, quando ela sai do processo de digestão, ela tem um número kappa em torno de 20. O objetivo é retirar essa lignina desse material. Então, aqui alguns exemplos, tá? Ó, então, os cálculos da madeira vêm aqui para digestores, né? Por exemplo, tem 2 equipamentos aqui, e em seguida ele vai passar por um branqueamento, por exemplo, utilizando oxigênio e peróxido de hidrogênio. Então, faz o tratamento com os dois. Em seguida é feita uma lavagem e você já tem a sua celulose. Então, é um processo bem simples, tá? Sem cloro. Já esse outro processo, essa outra sequência, ela já vai usar cloro livre, tá? Que existe uma tendência a não utilizar cloro. Quando eu perguntei nessas feiras de indústria de papel, embora eu trabalhei só em indústria de papel, não de produção de celulose, mas quando eu trabalhei na indústria, eles citaram que não está sendo utilizado mais. Não sei, mas ainda existe na literatura, né, ainda a utilização do cloro. Tá? Acho que no finalzinho eu vou comentar algo sobre isso no slide. Então, nesse caso, tem a utilização do cloro livre, mais o dióxido de cloro. Então, faz o primeiro tratamento, esse cloro livre e o dióxido de cloro, o cloro presente, ele reage com a lignina, formando cloro-lignina. Então, eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre esses tempos, né? As soluções são adicionadas, ele permanece, depois ele retira o líquido, passa por filtros lavadores rotativos, aí adiciona-se uma solução de hidróxido de sódio. E nessa solução de hidróxido de sódio é onde vai ser retirado esse composto cloro-lignina. E assim você reduz o teor de lignina na celulose. E ela vai clareando, ela vai branqueando a partir do momento que você vai passando essas sequências, tá? Aí eu venho por uma outra sequência, onde adiciono agora só dióxido de cloro, passa aqui por filtros, lavo ela, depois eu faço uma outra extração, porque mais cloro-lignina foi gerado, e assim reduzindo o teor de lignina na celulose. Eu venho novamente, passo por filtros rotativos, né, que vão lavar e retirar essa solução de hidróxido de sódio. Adiciono mais dióxido de cloro para retirar ainda resíduos que ainda tenha de lignina, formando cloro, lignina sendo retirada, e aqui a depuração final, a lavagem. Então, esse é o processo D/CE-DED. Então, é uma sequência que é utilizada. Tá? Quando eu tenho D/C, significa que os dois são adicionados no mesmo processo, como aqui no início. D/C, os dois. E apenas o E, a extração, apenas do D é só dióxido, apenas E é só extração e D é apenas dióxido. O cloro gasoso, em geral, é empregado no primeiro estágio das sequências de branqueamento, tendo como principal função a deslignificação e não a redução da cor. Tá? Então, ele vai só reagir o cloro com a lignina, ainda permanece na polpa, tanto é que ela permanece escura.
Tá? Então, o cloro livre transforma rapidamente a lignina em clorolignina, que é solúvel em água e facilmente removível por uma lavagem na extração alcalina. Então, nessa etapa, o cloro ele se liga à lignina, mas ainda está presente lá na celulose. A gente só vai ver a decoloração dele, ou seja, ele só vai melhorar a alvura lá na extração com hidróxido de sódio. O amplo emprego do cloro como reagente de branqueamento era devido ao seu baixo custo em relação às outras substâncias com ação similar como o dióxido de cloro. Então, por isso que ele está falando aqui, ó. Então, o amplo emprego do cloro como reagente de branqueamento era devido ao seu baixo custo. Então, hoje, não tá, pelo que eles informaram, não se utiliza mais. Está se empregando só o dióxido de cloro. Aí, em seguida, tem a extração alcalina, né, que visa remover os componentes coloridos da pasta, solubilizando-os, que é o clorolignina, em álcali após o tratamento oxidante. Nesse estágio, consegue-se uma substancial remoção da lignina clorada, que é a clorolignina, e como consequência, o grau de alvura alcançado nos estágios subsequentes é mais estável, havendo menor consumo de reagentes. A operação é realizada numa temperatura de 50 a 70 graus Celsius, pH entre 10 e 11, com tempo de retenção de 1 hora. O dióxido de cloro, geralmente empregado no último estágio, né, ele pode ser empregado no estágio intermediários ou no último, ele tem a finalidade de promover um alvejamento e permitir obter celuloses com elevados graus de alvura. A ampla aceitação desse agente deve-se à sua propriedade de oxidar a lignina, preservando a celulose. Então, o cloro, ele vai ser o dióxido de cloro, o cloro livre presente nele, vai reagir e vai formar a clorolignina, que depois é extraída com solução de hidróxido de sódio. Mas, além deles, a gente usa outros também componentes, né? Por exemplo, o hipoclorito de sódio, que é utilizado em estágios intermediários ou ainda em certos estágios finais de sequências alvejantes. Também, como finalidade, o cloro presente, que vai promover esse alvejamento. Tá? E o hipoclorito de sódio, né, a gente usa ele bastante também na água sanitária. Que a gente percebe que realmente é um bom alvejante. O oxigênio, que é empregado também com o intuito de oxidar a lignina e é aplicado com íntimo contato com a fibra de celulose em suspensão a 10%, num reator operando numa pressão de 5 atm, temperatura de 95 graus Celsius, com retenção de 1 hora, permanece 1 hora. Garante uma boa alvura e a fibra de celulose. Então, todos eles vão promover a alvura, né? A etapa de depuração contínua, concluída a operação, né, de branqueamento, você faz uma depuração. A depuração, nessa etapa, vai ser realizada uma lavagem, né, e depois o material ele passa por uma peneira. Nessas peneiras centrífugas, você consegue retirar todos esses componentes que reagiram, que estavam presentes, e assim você tem a celulose depurada, pronta aí para ser, ela já vai estar concentrada, porque passou pelas centrífugas, e elas são estocadas em torre e prontas para passarem para a fábrica de papel, no sentido de reduzir a sua umidade e serem vendidas como celulose. Tá? Os componentes mais utilizados aí, mais ou menos a quantidade deles, o consumo deles, isso por tonelada de celulose seca é cloro gasoso, usava-se em torno de 15 a 20 quilogramas, soda cáustica 15 a 25 quilogramas por tonelada de celulose seca, dióxido de cloro 5 a 8 quilogramas, peróxido de hidrogênio 4 a 6 quilogramas e oxigênio 16 a 24 quilogramas por tonelada de celulose seca. Só para a gente ter uma ideia do consumo desses produtos químicos. Então, existe a tendência, até pouco tempo atrás, o cloro era o agente alvejante mais empregado nas indústrias. O aumento das pressões ambientais tem provocado uma considerável redução no consumo de cloro e o aumento do consumo de outros alvejantes, como peróxido de hidrogênio, oxigênio, hipoclorito de sódio, entre outros. Então, já existe a tendência de não se utilizar cloro. Eu acredito que já não usa mais. Okay? E aí nós fazemos esse alvejamento, processo bem simples, tá? E essa celulose que foi alvejada, aí sim ela vai ser direcionada para a fabricação de papel.
Então, na fabricação de papel, falando novamente de algumas inovações, em 1799, o francês Nicolas foi o primeiro que inventou a máquina contínua para fazer papel. Até então, as máquinas de papel, elas eram a produção de papel era feita ainda em tabuleiros com tela na base, que você colocava essa massa de papel em cima, desaguava, depois você retirava essa folha que foi formada e secava. Até então, o processo era todo por batelada. E esse francês foi quem desenvolveu um processo contínuo. E foi o processo contínuo que permitiu essa ampliação da quantidade produtiva de papel. Então, a máquina de papel, em 1803, os irmãos Fondrinier, muitas máquinas de papel, a máquina de papel que eu trabalhava era do tipo Fondrinier, que é baseado no desenho desses pesquisadores, tá? E aqui a gente já tem esse esqueminha, mostrando aqui que nesse primeiro momento existe a etapa de deságue. Então, uma solução, gente, se vocês imaginarem dos papel, é impressionante. A concentração dessa solução que entra aqui ó, na máquina, que a gente chama de caixa de entrada. A solução adicionada aqui, ela tem 0,36% de papel. Gente, isso é pouquíssimo. 0,36% de papel. Isso aí é menos que 1 grama por 100 ml. Pessoal, então é um líquido muito aquoso, com pouquíssimo papel. Aí ele vem para essa etapa aqui, ó, e quando entra em contato com uma tela, essa tela é uma tela contínua, ela gira. E a velocidade dela é 500 metros por minuto, 800 metros por minuto, 1000 metros por minuto. Então, ela gira numa velocidade altíssima. Então, é necessário um sincronismo muito bom. E esse material, ele entra aqui tem a primeira etapa que deságua esse material retira a água aqui, ó, primeiro por gravidade, depois tem tubos abaixo com vácuo que retira. Essa é a etapa de deságua, depois a gente tem uma outra etapa de prensagem, que prensa elas entre os cilindros, tá? E além da prensagem, tem a secagem, que ainda vai para um outro secador imenso. Então, você consegue ganhar na agilidade. Esse tipo de equipamento é chamado de mesa plana. E existe também um outro desenho chamado de mesa inclinada, que essa mesa ela tem uma inclinação. Eu vou falar mais à frente, tá? Então, essa aqui é uma outra foto da máquina de papel. A máquina de papel é imensa. Se você entra na fábrica, vou mostrar outros desenhos para vocês. É uma grande operação unitária, ou melhor, um equipamento grande com várias operações unitárias em um único equipamento. Então, veja essa foto aqui dessa máquina de papel. Olha aqui, isso aqui é a passarela onde as pessoas sobem, tá? Agora, imagina o tamanho que é essa máquina aqui. Então, é algo impressionante, tá? Conhecer uma máquina de papel. E essa foto é uma foto promocional da Voit, que é uma das principais empresas que vendem equipamentos para produção de papel. Veja essa outra foto aqui, o tamanho do jumbo de papel, ó, que é retirado. É impressionante. Isso aqui, ó, ele tem uma produção contínua, você coloca esse tubete, que é essa parte interna, ele vai girando e vai crescendo, deu 20 minutos, retira e coloca outro tubete. E aqui fica o operador, gerenciando isso daqui, ó. Aqui já é uma foto mostrando o acabamento da máquina de papel, tá? Então, esse acabamento aqui, a gente vai perceber que nós temos os rolos, pegou-se aquele jumbo grande e reduziu ele, cortou ele em menores. A gente tem a parte de acabamento. Para a fabricação de papel, nós podemos utilizar várias matérias-primas. Todas são celuloses, né? Por exemplo, aqui a gente pode usar fardos de celulose, onde aquela celulose que foi produzida lá na pasta anterior, que foi branqueada, esses fardos contêm placas com 10% de umidade.
Então, ela está prensada, mas ainda muito úmida, tá? E vende aí nos pacotes, como eu mostrei para vocês, né? De os pallets com 250 quilos. Pode ser utilizado também aparas. Essas aparas são resíduos de papel. Por exemplo, nas gráficas, né, quando vai produzir os panfletos, vai produzir as revistas, os jornais, sobra aqueles refiles, que é aquelas laterais à borda do papel. Isso é um resíduo, é uma apara. Ou então um material que teve problema de impressão, que vai ser descartado, é a apara. Então você tem aparas nobres, né, dessas gráficas, que podem ter muita impressão ou pouca impressão. Então, você tem vários tipos de aparas com diferentes preços. E você tem outras aparas que são obtidas a partir dos recicladores, das empresas recicladoras, que são livros usados, cadernos usados, algumas delas que se misturam com lixo, aí tem um catador, vai lá, separa o papel, leva para essas empresas, eles cortam elas e fazem uma classificação. Então, você tem aparas do tipo branco 1, branco 2, branco 3, branco 4, branco 5, branco 6, branco 7. Então, você tem papéis ótimos e papéis realmente muito sujos, muito contaminados. Assim como jornais, refis, você tem uma classificação muito grande dessas aparas, mas são resíduos de papel, que são obtidos de gráficas, obtidos do uso doméstico, tá? Vários papéis. Aí você fala, poxa, mas guardanapo, papel higiênico também são aparas? Não. Aí, papéis absorventes, que são papéis de toalhas, papel higiênico e guardanapo, ou eles estão contaminados com alimento ou com fezes. Então, esses papéis não são reciclados. Esses aí vão para o aterro e não é utilizado. O que é utilizado é caderno, livros, embalagens, outros papéis, tá? Ou pode-se utilizar também a celulose líquida. Então, a celulose que foi clarificada, eles colocam ele em tanques, em big bags, se ela não for tiver muito hidratada, ou então eles colocam em recipientes como caçambas e são direcionados para a fábrica de papel. Ela é úmida. Então, ao invés de você secar ela, você já leva ela úmida para a produção de papel, tá? Que pode vir direto, por exemplo, a produção de papéis de embalagens, ou pode passar pelo sistema de branqueamento para a produção de papéis de impressão, por exemplo. Aí, na fábrica de papel, utilizando essas matérias-primas, que são todas celulose, a diferença é que tem celuloses virgens e celulose que já foram utilizadas, que é papel reciclado. Aqui nós temos os fardos de celulose, tá? Então ele é bem branquinho, compacto, tem uma coloração ligeiramente amarelada, dependendo do K que foi produzido, né? Se ele está mais claro ou mais escuro. Esses fardos de celulose vão para um equipamento chamado de desagregador, que parece com o liquidificador grande. A diferença é que o liquidificador ele tem lâminas que corta. Esse daqui não, ele tem uma rosca sem fim, mas o objetivo é só desagregar, não é cortar. Porque se você corta, é outra finalidade que a gente vai falar na frente. Aqui ele vai só como se fosse fragmentar e promover uma massa com a adição de água. Geralmente aqui ele é diluído numa concentração de 7%, 6 a 7% de massa para o restante água. E aí, depois que ele é todo dissolvido, aí ele vem aqui para a máquina de papel, e a máquina de papel produz os jumbos de papel. Contudo, outras máquinas de papel vai trabalhar com papel reciclado. Então, isso aqui é um papel do tipo branco 4, você vê que ele tem um pouco de impressão no meio. Tá? Aqui atrás nós temos jornal, já são aparas mais baratas. Então, todas elas são utilizadas, por exemplo, uma composição delas. Por exemplo, papel higiênico, aqueles mais baratos, que são até meio cinzas, né? Quando a gente encontra lá no supermercado, ele é bem baratinho. É uma mistura desses papéis que são papéis mais baratos, são aparas mais baratas, são aparas inferiores, por exemplo, e mistura muito jornal com ela. Então, esses papéis higiênicos feitos com uma base, uma concentração muito alta de jornal reciclado, vem aqui para o desagregador, tá? Do nome inglês, vem Hydra Pulper. Ele é adicionado, é como se for, eu vou mostrar a foto dele daqui um pouquinho mais à frente, é como se fosse um liquidificador grande que não corta, só mistura, fragmenta,
tá? Desagrega, né, como o próprio nome diz, e vem aqui para a máquina de papel. Mas antes disso, tem que passar por uma depuração, porque junto com esses materiais vem grampo, clipe, terra, areia, plásticos, colas, lá das laterais do caderno, então vem uma mistura de coisas. Aí tem que passar aqui por equipamento de depuração, de limpeza, para retirar esses componentes, as sujidades, aí sim vem para a indústria de papel, formando a folha, ok? Esse aqui é o desagregador, é o hidropulp, é um tanque onde tem uma rosca sem fim que fica girando, formando uma hélice. Parece até com uma máquina de lavar. Tá? É onde tem essa hélice interior e ela fica girando, só com uma velocidade mais alta e vai desagregando esse papel. Então, a produção de papel ele vem lá desde a exploração, obtenção da lenha, descascamento, picagem, classificação, digestor, branqueamento, se for necessário, depuração, e aí sim vem para a caixa de entrada, aí tem uma mesa plana onde faz o deságue, depois tem uma outra área que faz uma prensagem, para depois passar por uma área de secagem e você obtém o papel. Isso aqui seria o circuito completo, tá? Só para a gente ter uma ideia de concentrações, ó, essa celulose, quando ela é obtida aqui e lavada, ela está a 7%. Ela a 7%, ela já pode vir direto e ó, ser utilizada aqui na máquina de papel. Ou ela pode ser seca para 90% de fibra, formando os fardos e comercializando para outras empresas. A outra empresa que comprar, se ela comprar ela seca, o que ela vai ter que fazer? Colocar no desagregador, diluir ela para 7% novamente, e aí ela vai passar por outros equipamentos que a gente chama de aproximação de massa, que vai diluir ele para 0,35%. De 0,35%, ele passa por esse equipamento aqui, ó, deságue, e já aumenta para 35% a sua concentração. Então, retira muita água aqui. De 0,35, ele já vai aqui, ó, sai daqui por 35%. Na prensagem, ele aumenta de 35% de fibra para em torno de 75% de fibra. E aí, na secagem, é produzido papel. Tá? E o papel, ele vai ter uma umidade aí que é em torno de 2%. Tá? Ele seca e vai aí para 97%, 98% de massa, de fibra. E só 2, 3% de água. Ok? Então, essa daqui, ó, é o esquema completo da máquina de papel. Onde nós vamos ter vários setores, né? E eu só dei só uma introduçãozinha aqui, que eu vou falar com mais detalhes. Aqui é o sistema de aproximação de massas, né? Que acaba que na indústria, os termos norte-americanizados são muito utilizados. Então, a gente acaba chamando o equipamento desagregador de hidropulper. Então, os próprios funcionários falam hidropulper. Aqui, quando fala desse sistema aqui de aproximação de massas, que é a approach flow, que vem do nome inglês, também utiliza só esse termo. E nesse termo aqui, ó, que é a approach flow, é onde nós vamos fazer a limpeza. Porque se for apenas celulose, você só dilui ela para 0,35% de massa. Mas se for um material que é reciclado, aí você tem que passar por um equipamento que retira areia, equipamento que retira clipe, equipamento que retira plástico, equipamento que retira tinta. Então você vai ter que passar por vários outros equipamentos, tá? Anteriores, antes de chegar na máquina de papel. E alguns deles, né, dependendo da fonte da matéria-prima, por exemplo, se o papel é reciclado lá da indústria de cerveja, o rótulo da cerveja, vocês perceberam que mesmo ele molhado, ele é difícil de ser rasgado? Então, ele tem uma resina chamada de resina de resistência ao úmido. Então, esse papel, ele é mais resistente. Aí, antes de produzir, você vai limpar ele, pode ter cacos de vidro, você imagina, tem que fazer a lavagem, retirar todo esse material, essas sujidades que estão presentes, e antes de entrar aqui na mesa, passa por um refinador.
Esse refinador que é parecido com o refinador lá para a produção de pasta de papel, tá? Para a produção de jornal que eu falei anteriormente. Então você vai ter que refinar ele bem antes de adicionar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, essa primeira operação desse conjunto chamado máquina de papel é a caixa de entrada. Então a caixa de entrada vai receber o fluxo, que é um fluxo tubular, porque vem de uma tubulação, a bomba, né, vai bombear essa massa e vai chegar aqui. Aqui ela tem que ser convertida em fluxo laminar. Ele tem que distribuir de forma homogênea em cima dessa tela. Então, a função da caixa de entrada é transformar o fluxo tubular em laminar, de forma que eles têm alguns dispositivos que você controla o fluxo, para que o fluxo seja igual em todo o perfil do papel, para que não tenha um lado do papel fique mais grosso que o outro. Você tem que manter essa homogeneidade. Tá? É um controle que não é tão simples de ser feito. Até mesmo pensando na velocidade com que essa tela ela joga esse material, né? Tem velocidades aí altíssimas dessa primeira etapa. Aqui é a mesa plana, a folha de papel ela já se forma aqui, ó. E a gente vai adicionar produtos químicos, por exemplo, anti-espumante para não formar espuma, que se formar espuma o papel vai ficar todo furado. Então, nessa etapa aqui, ó, vai formar o papel. E no papel, quando ele passa por essa tela, aqui embaixo vai ter ocorrer a etapa de deságue. Você pode ter caixas desaguadoras com vácuo. Você pode só colocar uma tela abaixo, uma régua abaixo. E quando essa régua ela encosta nessa tela, automaticamente a água já vai descendo. Então, essa é a etapa que mais retira a água. É uma etapa de formação da folha, tá? Nessa etapa de formação da folha é uma parte úmida, porque tira muita água. Então aqui ele sai de 0,35% de massa, e aqui no final dela, ela sai com 35% de massa. Gente, é muita coisa. Tá? Muita água que é retirada. Aí nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa de prensagem. Nessa etapa de prensagem, também se retira muita água, você vai ter rolos, ele vai passar entre dois rolos, o rolo vai pressionar ele, e quando pressiona também tira mais água, a concentração que aqui era de 35, vai para em torno de 75% de massa. Então, essas duas etapas é a etapa úmida, porque aqui escorre muita água, ó, aqui embaixo, você está pressionando, está escorrendo água, desaguando, está escorrendo água, você tem uma bandeja aqui embaixo que coleta toda essa água. Em seguida, ele vem para a seção de pré-secagem, então vão ter cilindros com vapor aquecido que vai iniciar a etapa de secagem. Cilindros que vão controlar a espessura desse papel, porque além de manter a gramatura dele, né, que é gramas por centímetro ao quadrado, qual a quantidade de fibras em gramas por área do papel, você controla a gramatura do papel aqui, e nessa outra etapa você controla a espessura do papel, então passa por rolos que vai pressionar ele. E em seguida, ele vem para uma outra etapa, que é a etapa de secagem final, onde também é adicionado vapor a esses cilindros de metal, geralmente são cilindros de ferro fundido, tá? E esse papel, ele não gruda aqui nessa extremidade, porque adiciona alguns produtos químicos, como o relíase. O relíase é um óleo mineral que é borrifado no rolo, para que o papel não grude no rolo. E, ao mesmo tempo, que é adicionado uma mistura, né? Que é uma mistura de óleo mineral e uma resina, porque da mesma forma que o papel não pode grudar no rolo, ele não pode ficar solto. Ele não pode soltar do rolo, porque se ele soltar, ele não seca e ele rompe. Porque olha a velocidade aqui, ó, 1.000 metros por minuto, 2.000 metros por minuto. Então você precisa ter uma certa aderência, mas que aqui na etapa final, ó, da calandragem, você consegue destacar ele facilmente, tá? E aqui nessa etapa final, que é a calandragem, é onde você consegue controlar um parâmetro chamado de crepe. Você já viram o papel crepom? Tem aquela espessura que parece com couro de sapo, né? Ele acaba sendo um pouco flexível. Então e já o papel, por exemplo, o papel vegetal, que é aquele papel que é enrolado em calçados, ele é bem fininho, ele quase não é crepado, então você tem que controlar a crepagem.
Papéis de impressão tem um baixo crepe. Papéis absorventes já tem um crepe maior que permite a absorção. Então, aqui a calandragem vai promover essa característica. E é de acordo com o ângulo de uma raspa que destaca o papel do rolo. Aí você consegue gerar essa característica, tá? Então, essa parte aqui de pré-secagem e secagem, incluindo aí a calandragem, a calibração da espessura, a gente chama de parte seca, porque já não tem mais água escorrendo. A água só escorre nessa parte úmida, tá? E aqui nós vamos ter a formação dos jumbos, com 2 toneladas, 500 quilos, dependendo do tamanho da máquina, e esses jumbos vão para a seção de acabamento, que é a etapa final. Então, no acabamento, né, nós vamos ter que temos aqui o jumbo de papel, ele é desenrolado, formando pequenas bobinas, e essas pequenas bobinas é que vão produzir, por exemplo, papel chamex, ou é um papel de embalagem, ou é papel higiênico, papel toalha. Então, essa parte do acabamento é onde você finaliza o papel. Vai cortar ele de acordo com o que você vai fazer, se é fardos pequenos, né, ou se são pequenas bobinas, e aí você transporta. Então, essa aqui é a parte final dele, dando a condição específica para o papel. O sistema de aproximação das massas é onde o papel ele é diluído, ele sai do desagregador ou da unidade de produção de celulose com 7%. Aqui adiciona-se água, mistura e dilui ele para uma concentração mais ou menos 0,35%. Essas aqui são fotos da caixa de entrada. Então, você tem um fluxo aqui, ó, lateral, e aqui ele distribui de uma forma homogênea para você ter um perfil adequado de granulometria ao longo dessa folha que está sendo formada. Tá? Aqui, ó, dentro da caixa de entrada, onde é a formação da folha. Então, você tem vários pequenos jatos. E assim você consegue formar, ó, a folha de papel bem homogênea ao longo da extensão. Então, aqui está sendo adicionado na tela. Aqui é a tela e aqui é a caixa de entrada. Adicionando o papel nela, ó. E uma velocidade muito grande, né, que está girando, que está funcionando. Eu até tenho alguns vídeos, né, que eu poderia estar mostrando para vocês, inclusive da indústria que eu trabalhava na época. Só porque pelo Google Meet fica horrível. Na internet vocês também vão encontrar vídeos até melhores, tá? Que pode visualizar essa etapa que é a máquina de papel. Essa aqui é a máquina de papel, tá? Ela está sem a tela. Essa aqui é a etapa de deságue, onde aqui é a caixa de entrada, coloca aqui o fluxo nessa tela, e aqui tem caixas que faz vácuo, que retira a água. E a água toda cai aqui embaixo. Ó, tem um grande tanque, como se fosse uma piscina. Eles chamam de piscina de água branca. A sequência de prensagem, né, onde ela passa entre os rolos, o papel, onde ele é prensado para retirar a água. A pré-secagem, cilindros aqui, ó, onde eles são aquecidos. A calandragem, então ele passa por essa sequência entre os rolos, que tem uma certa pressão, que vai controlar a espessura dele. E a secagem final, uma sequência de vários rolos secadores, até que no final ele tenha uma concentração aí de água, no máximo 2%. Aqui é a calandragem, onde é controlado o crepe, tá? Que é aquela propriedade que eu falei com vocês lá na etapa final. Os jumbos de papel que são gerados, aqui os rolos bem grandes, são imensos, dependendo da máquina de papel, produzindo as pequenas bobinas. Tá? Essas bobinas pequenas, por exemplo, aqui tem um sistema onde vai desenrolando e cortando. Nesse corte delas forma as bobinas, e as bobinas elas são cortadas e promovendo aqui, por exemplo, o papel chamex, onde é feito o empacotamento final na indústria de papel. Aqui é a parte de armazenamento, a gente chama de expedição, onde é estocado o material e depois comercializado.
transporte, levando aí até os lugares. Pode ser um transporte marítimo, né? O Brasil é um grande exportador de celulose, olha os fardos de celulose, que vão de forma marítima, sendo levadas aí para, especialmente para a Europa, Estados Unidos, né? São os grandes compradores nossos. E aqui um fluxograma geral, tá? Mostrando aí cada uma das etapas, o Hydra Pulper, né? Que é o desagregador, onde adiciona celulose ou as aparas. Esses materiais, né? Por exemplo, eles podem passar por o refinador e vir para o tanque de mistura, onde vai ser misturado, por exemplo, a celulose. Aqui em cima é o pulper de aparas. Nesse tanque de aparas vem para o engrossador, vai passar por equipamentos de limpeza, tira pregos, clipes, pedras, areia, sujidades em geral. Vem para a caixa de nível e aqui é misturado. Então é muito comum misturar celulose com aparas. Por exemplo, os papéis que a gente produzia lá, você tinha papéis de melhor qualidade e qualidade inferior. Os papéis melhores, que tinham uma brancura maior, misturava celulose e apara. Então era um produto intermediário. Os produtos baixos, de baixa qualidade, era só aparas. E já o folha dupla, que era um produto de melhor qualidade, é só celulose. Então você pode ter a composição deles. Aí eles passam aqui pela depuração para fazer uma limpeza, a caixa de entrada, a mesa plana, que eu comentei, o sistema de prensagem, secadores. E aqui, desses secadores, vão fazer bobinas. Essas bobinas já podem ser comercializadas ou podem vir para cortadeiras e formando as resmas de papel, seja para embalo, seja para impressão, como for. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos só fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, aí eu vou falar dos aditivos químicos, ok? Para nós finalizarmos. Quase finalizando já, tá bom? Então, 5 minutinhos aí, rapidinho.
Pessoal, então, vou voltar a compartilhar aqui. Então, alguns aditivos que são utilizados na indústria papeleira, tá? Vamos lá. Então, o primeiro deles é o caulin. Ele é muito utilizado, é o silicato de alumínio hidratado. Ele é encontrado em diversos depósitos naturais e é a carga mais empregada na indústria papeleira. Então, quando a gente pega o papel, esse papel de impressão, se a gente triturar ele no liquidificador, você vai perceber que vai ficar um líquido branco, um caldo branco, que é muito desse silicato de alumínio. Então, ele é muito utilizado porque ele, dentre essas substâncias de impregnação, ele é o mais barato, ele aumenta, ele dá essa lisura, ele tampa os poros do papel, melhora a lisura, dá brilho e fica melhor para receber a tinta. Então ele melhora a imprimibilidade do papel e ele ele também aumenta essa opacidade no sentido de receber essa tinta, tá? Então ele é um aditivo muito empregado, é o mais empregado. Contudo, ele melhora essas características de lisura, imprimibilidade, mas, por outro lado, ele reduz as características físicas, né, a resistência do papel. Já o carbonato de cálcio, também ele é obtido de fontes naturais ou a partir de precipitações, né? No Brasil, o mais utilizado é o precipitado, devido à sua maior pureza química e menor tamanho de partículas. Ele melhora a alvura do papel, opacidade, lisura e a boa recepção para tintas de impressão. Tá? Ele é um pouco mais caro. É usado em papéis especiais, fabricados em meio alcalino, pois em meio ácido, o carbonato de cálcio se decompõe, forma um gás carbônico. Então, como o processo que nós estudamos é um processo alcalino, né, um processo Kraft da celulose, então ele pode ser empregado. Outro também aditivo que é utilizado é o dióxido de titânio, contudo ele é mais caro, isso faz com que o seu uso seja mais restrito, né? Ele é tratado com ácido sulfúrico, que é ácido obtido posteriormente calcinado em forma de óxido. Ele pode ser tanto o dióxido de titânio de fonte anatase ou rutilo. Tá? A anatase é o mais usado no recobrimento do papel devido ao seu alto teor de dióxido de titânio e sua dispersão em água. Tá? Contudo, o custo elevado dele faz com que o seu uso seja mais restrito. Ele é mais usado principalmente na produção de papéis tipo Bíblia, né? Que é esses papéis que permitem várias folhas, enciclopédias, Bíblias em geral. Agentes de colagem conferem ao papel características de repelência. A resistência à água nos papéis é muito importante quando a impressão offset ao produto acabado, onde se exige uma resistência à água muito alta. Por exemplo, rótulos de cerveja, quando eu falei com vocês, essas toalhas de papel, ele também tem que ter resistência à água, por exemplo. Qual é a diferença da toalha de papel e papel higiênico? O papel higiênico, se você coloca ele na água, ele dissolve rapidamente. Já o guardanapo e o papel toalha, não, ele é mais resistente, porque tem esse agente de colagem. É adicionado uma resina, chamada de resina de resistência a úmido. Então, a colagem alcalina utiliza o composto químico que é uma cola sintética, uma resina sintética. A colagem alcalina é normalmente aplicada nos casos em que se consomem cargas quimicamente ativas, como o carbonato de cálcio. Já a colagem ácida, né, o material empregado é uma cola do tipo resina, derivado do breu. O breu é uma resina que vem lá dos pinos. Eu não sei se vocês já chegaram a ler algo sobre isso. Na indústria tem demais. Tá? A gente usa breu, muito breu. Então, breu, da mesma forma que a gente extrai o látex da seringueira, quando você faz alguns cortes, né, na lateral, também essa resina é retirada de pinos, algumas espécies de coníferas. Você faz o corte e retira essa resina, ela é muito bonita, se você pegar ela tá sólida, né? E eles utilizam muito, por exemplo, em correias, para correia não derrapar na indústria. Tem várias utilizações além
da indústria de papel. Na indústria de papel, ela é utilizado como colagem ácida, que é essa resina de cola para resistência ao úmido. Então, na indústria, ela usa bastante indústria de papel. Outras também utilizam com menor intensidade. É bem interessante. Amido também é utilizado, né? Ele promove uma resistência maior no papel, ele promove lisura, maior rigidez, maior resistência à penetração de líquidos e evita a formação de pó no papel. Aquele, por exemplo, quando você pega o papel higiênico, toalha, né, fica aquele pozinho. Então, você adicionando amido, você evita esse problema. Tem maior resistência superficial, dificulta a penetração de líquidos, aumenta características mecânicas, então melhora também as suas características. Corantes e pigmentos, como eu falei, ele tem a finalidade de tingir essa fibra. Então, por exemplo, papel cartolina, papel higiênico, né, antigamente era colorido, já até alguns anos atrás eles tentaram, né, fazer a coloração em alguns papéis, mas também o mercado não reagiu muito bem. E tem os branqueadores ópticos, que é um tipo de corante também, que eu já comentei com vocês, né, que fazem a matizagem do papel. Então, adiciona o corante violeta e ele vai disfarçar aquele amarelo do papel reciclado, aquele que vem lá dos jornais, das aparas de jornais. Então, também é bastante utilizado. Tem como finalidade reduzir o amarelamento do pigmento, adição de corantes violeta, azuis ou verde azulados, que absorvem a luz na zona do amarelo-verde do espectro, faz com que o substrato, o papel, reflita menos luz amarelo-verde e pareça mais branco. Por isso que quando a gente vai comprar esses papéis mais baratos, parece que ele é meio azulado, né? Por causa desse corante aí, dessa matizagem. E quando você vê no rótulo da embalagem corante óptico, nada mais é que aliás, um matizante ou um alvejante óptico. Você olha, o alvejante óptico é o quê? É um corante, na verdade. Outros ingredientes que são utilizados na indústria de papel, embora são inúmeros, tem os retentores de carga. Retentores de carga são polímeros, e são polímeros parecidos com os polímeros para tratamento de água. Tá? Então, esses polímeros, quando são adicionados à massa de papel, quando a gente trabalha com papel reciclado, tem muitos finos. Finos é a celulose que passa por um processo, depois passa por outro, você vai triturando ela, né, lá nos refinadores, vai refinando, e a celulose fica muito fininha. Aí, quando você coloca na tela, na etapa de deságue, essa celulose, esse fino, desce e sai com a água. Aí, o que você pode fazer? Coloca esses retentores de carga, vai, entre aspas, flocular, e quando formar o papel com a celulose que está inteiriça, esses finos vão ficar aglomerados. E assim você aumenta a gramatura do papel que utiliza uma matéria-prima inferior, seja uma pasta mecânica, seja um papel reciclado, um jornal, e assim você consegue melhorar a qualidade, você aumenta o rendimento da produção. Então, é muito utilizado. O antiespumante, eu já falei anteriormente, lá na caixa de entrada, ele é adicionado, porque quando você forma a folha de papel, se tiver formar bolhas de ar, onde tem a bolha de ar, vai ficar bolinha. A hora que seca, o papel está todo furado. E ninguém quer comprar um papel furado, né? Então, adiciona esses produtos. Geralmente, um antiespumante é um tenso ativo, que vai formar uma película e impede a formação de espuma, né, como o próprio nome diz, dessas bolhas de ar. Resinas de resistência a úmido, né, como eu falei anteriormente, que dá resistência ao papel, aí o papel guardanapo, papel toalha, os rótulos de cerveja. Microbicidas, você tem um ambiente com matéria orgânica e água, e quando passa pelos equipamentos, você acaba aquecendo. Então, esse material ele chega a temperaturas de 35, 40 graus, que é uma maravilha para micro-organismos, né? Então, também o uso de microbicidas para o controle microbiológico. Controladores de pH, porque você tem matérias-primas, como a pasta mecânica, que só tritura a madeira, é extremamente ácido, você tem que corrigir o pH, ele está neutro. Ou quando você compra o papel craft, que é extremamente básico, você tem que neutralizar. Então, os mais utilizados são o ácido acético e a soda cáustica, né, para fazer o controle do pH.
O amaciante é uma história bem complexa, viu? Porque às vezes você compra, por exemplo, papel higiênico que fala com extrato de aloe vera ou com extrato de algodão. Isso é muito comum. Mas, assim, no final das contas, o que, que é feito? Então, a indústria compra o extrato de algodão e, no momento que o papel está sendo formado, ele borrifa uma quantidade mínima, irrisória, desse produto que se mistura ao papel. Então, na prática, gente, a gente até chegou a experimentar lá. Isso tem a meu ver, né, essa é uma opinião minha, pessoal, tem uma finalidade que é muito mais marketing, né? Você coloca um papel higiênico com extrato de aloe vera. Mas, no final das contas, em termos de propriedade, a quantidade que é adicionada é tão pequena que eu duvido que tenha realmente alguma utilização. Mas existem e são adicionados. Então, quando a indústria lá no rótulo fala com extrato de aloe vera, é porque tem. Agora, a quantidade que é a grande questão, né? E se realmente tem algum efeito. O agente de relíase, eu também falei anteriormente, é uma mistura. É uma mistura que é adicionada no rolo secador. É uma mistura de óleo mineral para controlar a aderência, para soltar o papel, mas ele não pode ficar muito solto. Aí eles adicionam uma resina para grudar o papel. Então você tem que controlar a aderência do papel no rolo. Então você tem uma mistura onde tem uma mistura onde tem óleo mineral, resina, você controla a aderência da folha, não pode estar muito presa nem muito solta, e além disso eles colocam também monofosfato de amônia, que é um sal. Quando esse sal ele cristaliza no cilindro, ele tampa as falhas, porque como é um cilindro de aço, ou de ferro fundido, de metal, geralmente é ferro fundido, que é mais barato, tá? Aço não é não. Aí você, se cai uma peça metálica, por exemplo, um parafuso, uma porca, um arame, um prego, esse metal, quando ele passa um no outro, ele danifica o cilindro. E quando danifica, fica, por exemplo, uma falha no cilindro. E essa falha repercute no papel. Então, esse monofosfato de amônio, que é um sal inorgânico, quando ele solidifica, ele tampa e disfarça as imperfeições do cilindro. E assim você consegue reduzir essas imperfeições que são geradas pela imperfeição do cilindro, e você tem um tempo de vida maior para o cilindro, antes de ter que recuperar ele, retificar ele. Então, também é bastante utilizado, tá? Que é esse agente de relíase. Algumas características gerais, né, da indústria, então, requer grande capital. Uma indústria de papel ela tem um pátio muito grande, requer equipamentos que são extremamente caros, né, são equipamentos grandes, robustos. Então, por exemplo, uma planta industrial para 750 toneladas de celulose kraft branqueada custa entre 500 e 700 milhões de dólares. Grande consumo de energia, especialmente a indústria que fabrica pasta mecânica, que tritura muita energia. Para vocês terem ideia, na época que eu trabalhava numa indústria de papel lá no Daia, isso foi em 2010. Agora imaginem, 2010, 2008, era uma indústria que só produzia papel, não produzia celulose. Lá, na época, nós pagávamos 250 mil só de energia todo mês. Isso naquela época, né? Imagina se fosse hoje. Então, o consumo de energia em uma indústria é altíssimo, ainda mais uma indústria que tem vários equipamentos, né, subsequentes. As fábricas de polpa e papel consomem grandes quantidades de água também. Geralmente, elas são estabelecidas em locais que têm um rio, porque é muita água gerada e, por consequência, é muito efluente gerado. Como eu falei com vocês, desde a fábrica de polpa de celulose, que tem o licor negro, a fábrica de papel também. Imagina uma fábrica que tem uma produção de 700 toneladas dia. Se você tem que diluir o papel para 0,35%, a gente imagina, 0,35% é o quê? Em 100 ml tem 35 miligramas, a gente é quase nada. Então, se dilui muito, então usa-se muito água. Agora, é claro que essa água é tratada e reciclada, né? Recircula-se no processo. Estima-se que nas condições de operação de uma fábrica moderna de celulose branqueada, com capacidade de produção de 1 tonelada dia,
produz de 50 a 7 mil metros cúbicos de águas residuais, equivalente ao gerado por uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes. Gente, é muita água. Se não for bem planejado, bem organizado, o impacto ambiental é muito grande. Para contornar esse problema, a tendência atual é reciclar a água dentro do sistema de produção. Então, hoje, estima-se que consegue-se uma reciclação aí de 90% dessa água, né? Assim, 90% da água permanece no processo. 10% é retirado, tratado, para depois jogar nos corpos d'água. O aumento do consumo de papel nos países em desenvolvimento, com a consequência do crescimento econômico, né? Então, a gente usa-se muito papel. Problemas atuais. A indústria enfrenta a escassez de capital, de matérias-primas e, mais importante de todos, os impactos que a indústria tem sobre o meio ambiente. Então, é um setor bem complicado em todos os aspectos. Tá? Falar um pouquinho aqui também de reciclagem, né? Só para a gente fechar o nosso conteúdo, tá? Só para a gente ter uma visão geral disso, mas não é o nosso foco. O nosso foco é a produção de papel, então finalizamos. A reciclagem de papel para impressão é economicamente viável? É viável você produzir papel reciclado? Sim. Tanto é que tem muitas empresas que se dedicam a isso. Aqui eu trabalhava, produzia papel reciclado e papéis que não são reciclados também, os dois. Tá? Por que o papel reciclado é mais caro? Ele é mais caro porque reciclar não é um processo tão simples. Você retirar todos os produtos presentes, você dá condições, envolve custos. Contudo, hoje já é viável, tá? Então, hoje, mesmo ele sendo mais caro, já existem tecnologias que conseguem suprir essa necessidade, da mesma forma como reciclar alumínio e outros produtos também. Quantos papéis precisam ser reciclados para evitar que se derrube uma árvore? Então, a cada 50 quilos de papel, pode-se reduzir o corte de uma árvore, tá? Contudo, é uma árvore plantada, né? Por exemplo, eucalipto, não é árvore de cerrado. Reciclagem de papel gera poluição? O processo de reciclagem consiste em uma operação que também gera poluição, pois utiliza energia, água e insumos químicos. E gera muita poluição se não for controlada, especialmente pelo licor negro, que é emitido. A produção de papel também, se não for bem cuidado, também libera um resíduo, tá? Assim como todos os outros processos industriais. A poluição gerada pela reciclagem é menor do que a gerada pela produção normal de papel? É menor, né, considerando aí que você não vai ter a etapa de produção da polpa de papel, que é a celulose, que é uma das etapas mais complicadas. A qualidade do papel reciclado é igual ao do comum? Não, não é igual, porque você vai processar ele, você reduz as suas características, tá? Isso aí é fato, né? Mas, dependendo da utilização, você pode ter papéis de qualidades bem similares. Qual a vantagem do papel reciclado? São várias, né? Primeiro que você vai cortar menos árvores, mesmo sendo árvores plantadas, você vai reduzir uma etapa do processo, você aproveita mais material, você gera menos lixo, né? Então, são inúmeras. Existe uma maneira de deixar o papel reciclado branco como os outros? Sim, fazendo um tratamento com branqueamento, né? Mas as propriedades mecânicas, elas continuam ruins, mas o branqueamento, ela supre essa necessidade. Por que alguns papéis não são recicláveis? Porque tem vários problemas, por exemplo, papel, carbono. Tem muita tinta, se você colocar isso no papel, na reciclagem, você vai contaminar o seu material todo. Papéis com parafina, por exemplo, o papel manteiga. O papel manteiga, ele tem parafina, você não consegue retirar a parafina, então não dá para ser reciclado. Papéis com plásticos envolvidos, algumas embalagens que é plastificada, não dá para se utilizar. Tá? Então, tem alguns papéis que não são possíveis ser utilizados. Além dos papéis que a gente chama de tixo, que é papel higiênico, papel absorvente, papel toalha, né? Esses jamais pela sua contaminação. Quantas vezes o papel pode ser reciclado? Depende da fibra, depende do processo, mas estima-se que é de 7 a 10 vezes, porque depois disso a qualidade das fibras realmente se perdem. Normalmente, uma indústria de reciclagem, ela mistura fibras virgens e fibras recicladas. Então, você consegue balancear isso.
É possível substituir todo o papel usado para embalagens e fins sanitários por reciclado? Não, não pode, porque papel para embalagem, se for reciclado, não tem resistência, tá? Não tem como. Tá? Pessoal, então é isso. Finalizamos o papel. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer aí, tá? Se não tiver, finalizamos papel. E agora estamos finalizando a nossa aula, ok?